Então, maravilha. Vamos iniciar então. Então, hoje, né, o digital, né, tem um papel muito importante aí, né, de inspirar e informar. Então, algumas estatísticas, né, que a gente pegou foi que 77% das empresas usam o digital, né, para encontrar sua inspiração. 80% buscam, né, por produtos no digital, né, e depois acaba convertendo para e-commerce ou até mesmo para lojas. 29% experimentam produtos com base em recomendação online e 9%, né, a frequência maior, né, de compra entre os clientes que usam digital. Então, essas informações, elas acabam nos ajudando como a gente pode usar dados, né, externos para consumir, mas ao mesmo tempo como a gente pode estar impulsionando, né, nossas campanhas e a partir das campanhas a gente aumentando a nossa aquisição de clientes, segmentando esses clientes, né, entendendo o perfil desses clientes e aí poder fazer uma oferta personalizada para esses clientes, né? Então hoje a GAVB vem ajudando aí, né, a vender mais e perder menos. E a gente criou aí algumas soluções, né, que a gente chama de aí for sales e marketing, né? Então, a primeira solução, né, que é por onde a gente começa é a parte de inteligência de mercado, né? Então, junto com dados, né, da Nelway, a gente pode estar ajudando a identificar qual que é o melhor local para daqui a pouco abrir uma nova loja, né? A gente pode estar indicando também, identificando produtos, né, como é que é a previsão, né, de valores desses produtos para que eu possa comprar no melhor momento quando ele está em baixa. Então, um exemplo, né, a gente faz para gado, né, então a gente identifica o preço do gado e pode saber quando que é o melhor momento para a compra do gado. A gente identifica para carvão e aço quando que é o melhor momento, né, qual que é a tendência de baixa ou de alta. Então, a inteligência de mercado pode tanto ajudar para a gente comprar melhor, como também pode nos ajudar aí a adquirir novos clientes, ou até mesmo posicionar as nossas lojas aí também. A gente tem a parte de inteligência artificial para a otimização, né, e o sortimento da loja também. Então, baseado no conhecimento do cliente, o que o cliente está comprando, o que ele está buscando numa determinada loja, a gente consegue também apoiar, identificando quais os produtos deveriam ser melhores posicionados. Depois disso, a gente tem também aí que a gente chama de inteligência artificial para planejamento de demanda, onde a gente consegue prever a demanda futura, né, curta, média e longa, para que a gente possa planejar melhor a nossa produção, né, ter um menor estoque, evitar ter um excesso ou uma ruptura também. E aí vem a parte de i4 Market, né? Hoje a gente acaba trabalhando muito com os dados externos também, que é a parte de Google Ads, né? Dados de YouTube, dados de Waze, dados de Google My Business. Então, todas essas informações externas, né, que acabam sendo impulsionado por campanhas, a gente pode trazer isso para o Lake, né, estruturar essas informações e entender melhor o nosso cliente e aí propor as ofertas personalizadas com a parte de inteligência para hiperpersonalização, né, onde a gente vai conseguir entregar o produto certo no canal certo, no momento certo. E tudo isso acaba apoiando aí, né, o que a gente chama de smart products, né? Os smart products pode ser um cockpit avançado, onde a gente vai ter todas essas análises para tomar as melhores decisões. Ele pode ser um chatbot com inteligência artificial para apoiar as nossas decisões também, ou como pode ser um produto inteligente que vai usar esses algoritmos, né, para tomar as melhores decisões aí e suportar as decisões na hora que a gente vai decidir. Tem também a parte de aí for sales, né? Então, por exemplo, quando eu olho um B2B, junto com os dados da Nelway, por exemplo, eu poderia pegar todos os meus clientes, né? Quem são esses clientes, qual o CNPJ, buscar nesse CNPJ quais são os KNAIs,
a partir do KNAI, buscar todas as empresas similares, identificar faturamento, número de pessoas, e aí criar um algoritmo para saber o que eu devo ofertar para esses clientes, para poder já sair qualificado e a minha chance de vendas aí aumentar significativamente. Então, como é que funciona quando a gente fala de online to store, né? Então, quando a gente olha para um impulsionamento usando o Google Ads, por exemplo, as pessoas que vão se logar, vão ver um anúncio, geralmente elas estão logadas, né, com o usuário do Google, ou no seu YouTube, ou no seu Gmail, ou algum outro produto, né, do Waze, Google Maps, que usem, né, alguma solução da Google. Esse usuário é impulsionado, né, com uma campanha que foi feita e está disponível no Google Ads, que poderia ser uma pesquisa, um display. Esse cliente, ele vê essa campanha, o Google recomenda aonde está a loja, então, ou o e-commerce, ele pode ser direcionado para a loja, para o e-commerce. O ideal é que quando a gente direcione ele, né, a gente tente capturar esse e-mail, porque esse e-mail mais adiante a gente pode voltar ele para o Google Ads e trazer os perfis dessas pessoas, né? Eu vou mostrar um pouco mais adiante aí como é que funcionam esses perfis. Essas informações, né, também vão ser armazenadas depois no Store Visits do Ads, né? Então, aonde a pessoa, depois que viu aquele anúncio, foi perto de uma loja, então, por triangulação, a gente consegue identificar que a pessoa esteve na loja, e aí a gente consegue, daqui a pouco, se a gente não tem e-mail, criar uma análise preditiva para identificar as vendas e identificar se após uma campanha o volume previsto de vendas aumentou, né? Então eu sei que a campanha acabou tendo um efeito positivo, mas muitas vezes as campanhas, a gente acaba criando campanhas e nem sempre a campanha acaba atingindo o ROI esperado, né? Então pode ser que eu crie uma campanha compre e ganhe, onde eu acaba levando uma série, né, de clientes, onde o cliente compra uma vez e depois nunca mais compra, né? Então, o objetivo é que a gente crie essas campanhas, o cliente entra para a nossa base, a gente consiga aumentar o LTV aí do cliente e ter esse cliente por um longo prazo. Então, para que a gente possa depois começar a desenvolver esse cliente, né, a gente pega as informações do Google Ads, busca informações da própria empresa, carrega para um lake, né? Identifica ali se houve na campanha um número maior de vendas do que a previsão esperadas, faz cruzamentos, né, dos e-mails para identificar os perfis desses clientes dentro do Google Ads. Depois, isso nos permite, né, que a gente tenha essa aquisição de novos clientes e qual canal da onde ele veio. E a partir daí a gente começa a trabalhar com uma recomendação para começar a desenvolver a segunda compra, novos produtos, upgrade de categoria, determinar tempo de compra, onde eu vou começar daqui a pouco estimular esse cliente para a comprar mais. Depois a gente vai para uma outra fase, que é a retenção, né? Onde eu quero reter esse cliente, evitar que eu tenha um churn nele. Então a gente começa a fazer um trabalho para manter esse cliente. E por fim, né, o objetivo final é criar clientes de alto valor. Então, aqui são alguns enriquecimentos, né, que a gente consegue trabalhar aí com Google AdWords, né? Por exemplo, eu posso identificar que daqui a pouco as pessoas que estão comprando são pessoas de gamers, né, ou pessoas que são os pais, né, dos compradores que estão comprando determinados produtos. Posso identificar que daqui a pouco são jovens, né, sem tempo, então eles compram de forma rápida, compram de forma próxima a eles, né? Ou daqui a pouco são jovens de 25 a 34 anos, né? Então, a audiência que eu tenho, eu começo a descobrir um pouco mais dentro do Google Ads. E essas informações eu não conseguiria na minha base. Então, esse enriquecimento permite que eu possa, daqui a pouco, até criar novos modelos de negócio, novos produtos voltado, né, para o perfil que acaba frequentando as nossas lojas. Um outro ponto muito importante, né, é a segmentação, né, mas uma segmentação utilizando inteligência artificial, né, porque a gente vai ter uma série de variáveis e aí a gente começa daqui a pouco a criar alguns cruzamentos para poder tentar encontrar o RFM, por exemplo, né, a recência, a frequência ali e o valor do cliente,
né? Que permite a gente criar uma pirâmide desse cliente, saber qual é o cliente que vai trazer maiores resultados para a empresa, quem é que está no meio que eu preciso elevar, né, ter um upsell desses clientes, e também identificar clientes que não são lucrativos ou talvez não sejam benéficos, né, para o nosso negócio, que daqui a pouco se aproveitam só no momento de campanha. Então, como a gente acaba trabalhando, né, com essa parte de segmentação para que a gente possa estar crescendo? Então, geralmente a gente tem uma série de clientes na nossa base, é quase humanamente trabalhar individualmente cada um. Então, a gente acaba agrupando esses clientes, né, criando essas segmentações e acaba entendendo. Então, por exemplo, aqui eu posso ter uma série de clientes que comprou uma ou duas vezes, né, e depois nunca mais compraram aí no período de um ano ou mais. Então, qual que é a estratégia que eu vou aplicar para esse grupo para reter e levar daqui a pouco para um segundo nível, né? Aqui eu tenho clientes que já têm um RFV maior, né? Uma recência e frequência maior de compra, e eu preciso agora fazer com que eles subam, né? E se tornem aí cada vez mais um cliente de alto valor. Então, quais são os novos produtos que eu vou ofertar? Daqui a pouco, quem é os clientes que estão abaixo da média, né, que eu posso daqui a pouco ter uma oportunidade de levar eles para acima da média do cluster, né, ou levar até a média do cluster, né? Então, daqui a pouco, se eu estou vendendo algum produto, né, usando um price e estou vendendo mais barato, eu tenho uma oportunidade daqui a pouco de levar para ele um produto com um maior upgrade, né, com um maior valor, que tem um potencial para a gente levar esse valor aí, até que a gente consiga chegar, né, com os nossos clientes de alto valor, onde a gente vai acabar tendo daqui a pouco outros tipos de tratamento, né? Então, o objetivo final é a gente entender os nossos clientes, né, identificar quem são os clientes de alto valor e cada vez mais trabalhar para que esses clientes se perpetuem nas nossas bases e continuem comprando. Tá? Então, isso era um pouquinho que eu queria trazer aqui, né? O objetivo hoje é a gente falar aí da solução da Neoway, mas aqui a ideia era linkar um pouquinho como a gente pode estar enriquecendo com dados externos, dados de mercado, as nossas análises de inteligência artificial. Então, Ney e Rodrigo, aí, compartilho com vocês, aí, deixo tudo com vocês, para que vocês possam apresentar as soluções da Neoway aí. Ah, bacana. Bom, Gustavo, acho que se a gente tivesse combinado de fazer o PowerPoint junto, não ia estar tão conectado com o outro. Então, o bom é que já me economizou alguns aqui. Legal, bacana. Bom, boa noite a todos. Estou vendo aqui 44 pessoas às 9h15 da noite, muito legal. E vocês estarem aqui esse horário, eu vou fazer o máximo aqui para ser o mais produtivo e insightful possível. O que eu quero mostrar para vocês, eu vou falar rapidamente de quem é a Neoway e mostrar materializado numa plataforma de tecnologia um pouco desses conceitos que o Gustavo falou. Então, ele falou muito ali da questão de algumas estatísticas de produtividade de vendas e também mostrou alguns casos de uso, tanto em segmentação B2B, B2C, questão de compra, custo de aquisição de cliente. Eu vou focar num case aqui de recomendação de cliente para o mundo B2B e também alguns conceitos que norteiam, vamos dizer assim, a plataforma da Neoway, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Beleza, deixa eu só botar esse cara para o lado aqui. Então, um caso de uso que é muito normal na utilização de inteligência artificial para recomendação de clientes, né? É esse caso de uso de clonagem de perfil ou de lookalike, né? Um processo de lookalike, o que ele é? Eu identifico um determinado público, né? Eu conheço as características daquele público e eu tento encontrar clientes que são similares, né? E para que eu tenho que encontrar esses clientes que são similares? Para eu passar por eles, deixa eu só pegar um slide aqui, tá? Nesse funil aqui do lado esquerdo, que é o nosso funil do ganhar mais aí, tá? Então, pensando no funil da direita, o perder menos, o da esquerda, o ganhar mais, em que eu quero identificar clientes, eu quero segmentá-los, e aí quando eu segmento, eu tenho
tanto essa categorização que o Gustavo mencionou, a identificação do potencial de valor daquele cliente, né? Eu tendo esse potencial de valor de cada cliente, eu tenho o tamanho do meu mercado e eu começo a priorizar e qualificar esses caras para ativar e converter. Né? Então, como que a gente faz isso hoje em dia? Tá? Na nossa plataforma aqui, tá? É uma plataforma que ela vai atrás de informações de mais de 3 mil fontes de dados online. Tá? Deixa eu só abrir aqui no usuário. E ele integrando no CRM dos nossos clientes, ele passa por aquele processo que eu falei para vocês. Então, como que é esse processo? A gente tem um cara aqui que chama de Nelway Hub, tá? A gente tem diferentes formas de conectar. Hoje o CRM mais usado no mercado são esses dois aqui. A gente, por exemplo, usa lá o Salesforce, em que fica muito fácil eu configurar uma integração em que eu faço um mapeamento, tá? Só com login e senha, não preciso de um time de tecnologia, nada, de quem são as contas e os leads que estão naquele Salesforce. Eu faço um mapeamento dos dados que estão lá naquele cara com os dados que estão na minha base de dados, ou seja, uma empresa lá corresponde a um CNPJ aqui, basicamente. Tá? Para quê? Para eu passar por esse processo de identificação de lookalike que eu falei para vocês. Então, no meu caso, Nelway, eu vendo tecnologia para clientes enterprise e os meus clientes hoje, eles são mais ou menos 750 clientes, são grandes empresas divididas aqui em 15 indústrias. Acho que 18% do nosso business está na indústria financeira e depois disso a gente está pulverizado em diferentes categorias aí, tá? Em outras 15 verticais. O que eu, como uma pessoa de inteligência de negócio da Nelway, quer? A gente quer identificar os lookalikes desses caras aqui. Então, a nossa plataforma, ela tem aqui, se vocês estiverem vendo agora na minha tela, as informações de 44 milhões de CNPJs que foram cadastrados no Brasil, desses 21 milhões que estão ativos, e a gente deixa todas essas informações para os nossos clientes acessarem via a nossa plataforma ou via as nossas APIs aqui. Então, aqui eu posso buscar a empresa por CNPJ, por faturamento, por KNAI, por localização, por quem que é o sócio, se ela tem avião, se ela é um posto de gasolina, qual que é o combustível que ela vende e por aí afora. Então, como que eu pego todas essas características das empresas para ver quais que discriminam mais, para achar quem que são similares? Isso a gente automatizou, esses modelos de machine learning, e feito um modelo de machine learning qualquer, para cada empresa dessas aqui, 21 milhões, eu começo a colocar índices de propensão ou distribuição de relevância nelas, que é o quão parecidas essas empresas são com aquela minha lá do pipeline. Então, se eu pego aqui agora dos 21 milhões de empresas do Brasil, eu sei que tem aqui em torno de 15 mil empresas que têm relevância alta e muito alta, ou seja, elas são muito parecidas com aquelas que são os meus clientes. E aí, para essas empresas, o que eu faço? Eu replico a segmentação que eu tenho internamente daqueles meus clientes. Então, eu hoje trabalho com duas categorias de segmentação. Uma por indústria, como eu falei para vocês, né? Então, aqui a gente tem as nossas verticais, eu tenho meu B2B genérico aqui, Consumer Goods, Food and Beverage, automotivo, tecnologia, seguradoras, banco. Então, isso aqui define qual que é a oferta que eu vou ter para esse cara, que tipo de aplicação minha ele vai usar, qual que é o caso de uso, qual que é o ticket médio, quem que é o time de vendas e o time de atendimento que vai cuidar desse cara. E eu também tenho uma segmentação por tamanho. Então, tem lá SMB, primeiro Commercial, Enterprise, Governo. Então, quando eu faço esse trabalho de geração de lookalike, eu não só faço a estimativa do potencial desses caras, eu faço também a segmentação deles do ponto de vista, no meu caso aqui, principalmente de vertical e segmento aqui, e tamanho. E aí, como que isso se materializa, né? Então, vamos dizer aqui que eu vou pegar uma determinada indústria, vamos pegar os bancos que estão recomendados aqui para mim. Eu tenho aqui os 184 leads que eu ainda não trabalhei. Então, você vê esses caras aqui, como que eles estão no pipeline aqui, por exemplo. Né? E para cada cara desse, eu tenho todas as informações que geraram aquela recomendação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para o Banco de Brasília, a gente tem os dados cadastrais, a gente tem aqui um potencial de consumo daquele cara. E aí, quando eu falei para vocês da questão de identificar aqui o TAM e o SAM, né, que é o Total Addressable Market. Então, se para cada cara
eu tenho aqui a identificação do potencial de compra nele no nível individual. Quando eu venho aqui, fica fácil estimar o meu total addressable market, né? Então, eu vendo 2 produtos lá, inteligência de mercado e risk compliance, então eu tenho aqui o potencial agregado de receita recorrente mensal, no meu caso, para cada cara desse aí. Nesse caso aqui é um banco, cabe as 2 soluções, a gente identificou que o ticket de entrada nesse cara aqui, esse é um cara no valor de R$600.000 por ano, mais ou menos. Tá? Aqui, o que faz de diferente um bom projeto de segmentação, na minha visão, de um projeto baseado em segmentação só em firmographics? Firmographics é faturamento, localização, indústria e número de funcionários, vamos dizer. São justamente as variáveis que você tem a respeito desse cliente. Então, a gente traz dados, por exemplo, qual que é o ativo desse cara, quanto que ele tem de imóveis, o que ele tem de débito previdenciário e não previdenciário, quem que são os sócios, e dependendo da indústria, a gente vai buscando outras variáveis. Então, a gente foi muito conhecido pelo que eu chamo de variáveis alternativas. E isso, às vezes, é contraintuitivo para um time de analytics. Pelo seguinte, eu tenho aqui 41, 42 milhões de CNPJs, que todas essas variáveis aqui para eles são em comum, eu tenho um buraco em alguma coisa aqui, mas o que é o meu objetivo? Pô, deixa eu conhecer tudo sobre a maior população possível para eu conseguir segmentar esses caras. E aí, por exemplo, o número de transportadoras no Brasil, que são 245 mil, de estabelecimentos de saúde 370 mil. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual que é a frota de uma determinada transportadora, se ela trabalha com veículo leve ou pesado, quantos leitos tem um posto de saúde, se ele tem atendimento emergencial, quem são os profissionais que estão lá, qual que é o tipo de combustível que um restaurante, que um posto de gasolina vende, qual que é o tipo de cozinha do restaurante. Essas variáveis, elas aparecem num número muito menor de empresas, mas são elas que permitem a gente discriminar bem. Porque daí, quando eu for comparar um estabelecimento de saúde, eu comparo um consultório odontológico com o Hospital das Clínicas. Eu não estou comparando o Hospital das Clínicas com uma outra empresa que tem 5 mil funcionários. Quando eu estou comparando um posto de gasolina, eu estou comparando um posto que vende 30 mil litros de combustível ou um posto que vende 150 mil litros de combustível, lubrificante, tem loja de conveniência e é da bandeira da Shell, por exemplo. Tá? Então, você sai de uma abordagem em que eu faço todo mundo basicamente por tamanho, aqui é toda uma regra de preço-volume, para uma abordagem que eu comparo empresas do mesmo segmento com empresas daquele segmento. E isso melhora muito a minha identificação daqueles lookalikes. Então, naqueles lookalikes agora, eu trago aquelas empresas que têm uma alta propensão com base numa comparação muito mais precisa. E isso nos permite, obviamente, uma conversão muito maior. E aí, como que eu sei se a conversão é maior ou não? Como que eu provo que esse conceito aqui ele faz sentido? No nosso caso, eu queria compartilhar aqui uma história com vocês. Então, esse aqui eu vou maximizar um pouquinho. Imagina que no meu eixo horizontal aqui eu tenho a nota que eu dou para a empresa. Tá? Então, eu dou um score de aqui 0, esse cara não vai comprar de mim de jeito nenhum, ou dou um score aqui inteiro, esse cara é 100% que vai comprar de mim. E eu falo o seguinte, olha, acima de 0,5 eu acho que esse cara compra. O que esse gráfico aqui está mostrando? Que eu tenho em laranja aqui uma série de empresas que estão abaixo de 0,5 e não compraram, são os true negatives do meu modelo, mas existe aqui dentro dessa faixa laranja uma faixa em azul de empresas que, apesar de ter uma nota menor que 0,5, elas acabaram comprando, são os meus falsos negativos. Né? A cara que eu falei, esse cara não vai comprar, ele acabou comprando, eventualmente é um cliente para o qual eu não anunciei, é um cliente que eu não abordei, eu não ativei, eu vendi para ele por sorte. Foi dinheiro que, dependendo da minha competência, teria ficado em cima da mesa. Né? Já aqui, acima do 0,5, eu tenho então essa faixa azul aqui dos clientes que eu falei que comprariam e eles acabaram comprando. Esses caras são os meus true positives. Mas dentro daquela população, eu também tenho os caras que eu falei, esse cara vai comprar e ele acabou não comprando. Né? Esse é o meu falso positivo. Em termos operacionais, ele se traduz no cara para o qual eu gerei anúncio, o cara que eu engajei, o cara que eu incorri naquele custo de aquisição, mas ele não vingou. Né?
que é o problema no modelo de lookalike com pouca variável ou baseado só no cara que comprou? É o seguinte, como eu tenho as características de quem não compra também são em comum com as características de quem compra. Então, pegando aquele exemplo de gamer lá, eu posso ter de 26 a 30 anos, eu não ter filho, eu ser gamer, mas eu jogo FIFA, eu não jogo Counter-Strike. Tá? Então, eu tenho muitas características em comum com quem compra Counter-Strike, mas eu jogo predominantemente jogo de esporte, ou seja, eu tenho uma característica que me qualifica muito bem também quem não compra, comparado com quem compra. Se eu só fico olhando para quem compra e não clono, vamos dizer, o perfil de quem não compra também, eu vou dando uma nota mais que 0,5 para mais pessoas ainda. Né? Todos aqueles jogadores que são de FIFA, todos aqueles jogadores de Nintendo Wii, ou todos os jogadores que jogam só no iPad, né? Acabam ganhando uma nota relevante, porque eles também jogam aquele game, porque eles também estão naquela demografia, porque eles também não têm filhos, e aí a minha despesa começa a aumentar do ponto de vista de tamanho das pessoas que eu estou disposto a ativar, vezes o quanto custa a ativação unitária daquele cara. Agora, se eu começo a trazer mais variáveis e variáveis que discriminem maçã contra maçã e não maçã contra laranja, o meu modelo vai ficando assim. Tanto a sensibilidade quanto a especificidade, que é a minha capacidade de ver o true positive e o meu true negative, ela vai ficando cada vez mais distinta. Tá, Rodrigo, tu me mostrou aqui um monte de coisinha, como é que eu garanto e como é que eu verifico que isso está acontecendo na prática, enquanto eu sei o ROI que aquela minha campanha está dando? Aquela integração com o Salesforce lá atrás, ela não serviu só para eu trazer os dados de quem eu vou comprar fazendo uma clonagem de perfil. Eu não vou passar aqui pelo processo de clonagem de perfil, mas ele encapsula um modelo aqui feito por um data scientist em que eu vou filtrando aqui quem que é a minha população de input para ele gerar aquele modelo de output. Aqui eu vou colocando vários filtros para filtrar aquela população, vamos dizer assim. Tá? Então, MRR, segmento, qual que é a vertical, né? Quando que foi a última vez que aquele cara comprou. Então, basicamente, eu seleciono aqui quem eu quero clonar para gerar aquele modelo. E eu sei que esse modelo vai ser bom o seguinte, se quem ele disser que for alta e muito alta, eu converter, e quem ele disser que eu for baixa e muito baixa, eu não converter. Porque é simples, todo mundo que eu converti, ele falou que é alta e muito alta. Tudo bem, se eu falar que todo mundo é alta e muito alta, então eu vou ter 100%, então eu tenho que ter essa capacidade de discriminação. Então, aquela minha integração lá com o Salesforce, ela serve não só para eu clonar o perfil de quem está comprando, como para eu acompanhar a performance. Então, aqui, começando aqui de baixo, tá? O que virou um lead aceito, o que a gente fez demo, o que a gente chegou a gerar uma proposta, o que a gente fechou, né? O que estava em negociação e o que ganhou e perdeu. Veja o seguinte, nos caras que são alta e muito alta, eu tenho aqui mais ou menos uma conversão de 15% em termos de número de oportunidade, né, os 156 para o 959 aqui, mas em MRR, Monthly Recurring Revenue, que é como meus clientes me pagam, eu tenho uma conversão até maior. Eu tenho quase aqui uns 60-40, né? Porque eu tenho 209 em wins, eu tenho 117 em losses, e pode ver que o meu volume que vai far no pipeline aqui, que ele chega até lá embaixo, ele é alto, tá vendo? Ó, eu estou perdendo pouca coisa. Aqui de demo, aqui 122, eu já estou com 83 que foram para a próxima fase e pediram proposta. E o meu número de losses aqui, ele está sob controle. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é o baixo e muito baixo aqui. Como é que funciona o nosso processo lá na Neue? A gente pega lá a empresa, vocês viram lá que tinha 14 mil, né? A gente passa por uma área de BizDev e aí a gente vê se faz sentido, a gente manda aquilo para o time de vendas. Então, no meu caso aqui, eu tinha 14 mil, que era alta e muito alta, e eu tenho 27 mil que estavam como baixa e muito baixa, né? Olha só quanto que entrou no meu pipeline aqui, apesar daquele pipe ser quase o dobro, né? Esse cara, ele nem virava Sales Qualified Lead, ele ficou lá naquela categoria do Marketing Qualified Lead, né? E ele foi para baixo aqui, ou seja, eu consigo mostrar com o tempo quanto que tem de potencial, quanto daquele potencial eu virei, e à medida que eu vou melhorando, o que eu faço aqui, tá? Eu começo a ter o aprendizado supervisionado. No Machine Learning é basicamente dizer para ele o que é certo e o que é errado para ele aprender a cada vez distinguir melhor. Em vendas, o que é certo? Converter.
o que é errado? É o vendedor nem aceitar o lead. E tem ali o in-between, que é quanto mais longe aquilo vai no pipeline, os lookalikes daquele cara não vão ganhar nota 10, porque eventualmente ele não converteu, mas vão ganhar nota 9 se ele chegou numa proposta que eu perdi só por prazo de entrega, vão ganhar a nota 8. Né? Então, o que eu faço? Eu começo a promover quem é similar àqueles caras que estão convertendo e eu começo a penalizar os caras que são similares àqueles que não convertendo, melhorando cada vez mais e com o tempo essa distinção entre o alta e muito alta e o baixo muito baixa. Então, como que a gente faz isso? Só voltando aqui no meu conceito, né? Fazendo um modelo de lookalike que leve em consideração variáveis alternativas, para que nessas variáveis alternativas eu saia do modelo de segmentação one size fits all e vá para um modelo em que eu compare empresas com os seus pares, né? Para eu sair cada vez mais no cenário em que eu aumento aqui os falsos positivos para um cenário em que eu tenho um modelo que distinga cada vez melhor. Então, isso é um negócio maluco. Se eu fosse pegar assim, ó, fazer um modelo jogando K-means para empresas no estado de São Paulo nesse estilo aqui, tá? Eu jogo tudo dentro do meu balaio. Se o Bradesco for meu cliente, esse modelo talvez me recomende como lookalike o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque ele está em tanto município quanto, ele tem tanto funcionário quanto, ele está em localizações parecidas. Se eu vender para aquele cara, eventualmente vai ser um volume parecido, mas eles são empresas totalmente distintas. A partir do momento que eu começo a levar em consideração que um cara é banco, o outro cara é um supermercado, o outro cara é uma instituição de governo, aí eu começo tendo o Bradesco como cliente, eu vou começar a recomendar o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, a Caixa, e eu tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo como cliente, ele vai começar a me dar a Procuradoria, ele vai começar a me dar o Tribunal Eleitoral, ele vai começar a me dar tribunais de justiça de outros estados. Então, é isso que a gente tem buscado cada vez mais, mas sempre conectado no número e monitorando essa conversão para garantir aí o ROI do que a gente está fazendo. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês como conceito geral. Existe daí várias coisas de como fazer subsegmentação para indústrias específicas, como fazer isso no modelo B2B2C, como fazer a união do online com offline para priorizar tanto a questão de potencial quanto a questão de comportamento e preferência. Então, eu sei que adiantada a hora aí a gente ia ser legal a gente ter um tempinho para conversar, mas são todas coisas que a gente pode, sem dúvida, explorar em conjunto. Aí. Obrigado, pessoal. Agora tá sem som, né? Tá no mudo aí. Na tela aí? Já tem algumas perguntas ali, já depois se estamos vendo. puderem concentrar. Tá, então bacana. Então vamos dizer o seguinte, essa questão de localização geográfica, né? A gente teve um case com uma operadora de telefonia que eles tinham um perfil muito claro de clientes, mas aqueles clientes tinham que estar em volta da fibra deles. Né? Não adiantava eu tentar prestar serviço para alguém que estava fora da minha infraestrutura ou em alguns casos muito longe da minha agência e eu estar considerando aquele cara como mercado. Então, por exemplo, assim, nesse case que eu mostrei para vocês, imagina que eu tenho uma determinada força de vendas, então eu quero otimizar a presença deles. Né? Eu estou com essas 14 mil empresas aqui, eu vou jogar eles para uma aplicação de mapa aqui. Né? Todas as empresas que estão naquela base de dados que eu estou mostrando para vocês, elas estão já referenciadas. Né? E aí eu posso não só visualizar essas empresas no detalhe, como eu posso cruzar elas, seja a localização dela, seja com indicadores e mapas de propensão. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu pegue potencial de consumo dos municípios de, vamos pegar aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas. Pronto. E aí eu não só quero ver esse consumo, mas eu também quero ver, por exemplo, onde estão todas as minhas lojas aqui. Tá? Então vamos dizer que a Nelly tem pouco escritório, vamos pegar aqui, se eu fosse vender para empresas em volta
das lojas da Tokstok. Então, eu tenho aqui, por exemplo, todas as lojas da Tokstok e eu vou fazer pesquisa em volta desses caras aqui. Isso aqui poderia ser, por exemplo, eu ter aquelas audiências que a gente falou de pessoas de alta renda, de 20 a 35 anos, que sejam funcionários públicos, por exemplo, né? Então aqui, deixa eu montar esse cara e trazer o resumo. Opa, só um pouquinho, pessoal. Aqui, e agora deixa eu jogar para cá. Então, por exemplo, daquelas 14 mil empresas que tinha propensão alta e muito alta, eu sei agora quais que são as 6 mil que estão em volta das minhas lojas, por exemplo. Então, a gente também começou a fazer essa segmentação pelo ponto geográfico aqui, seja ou desenhando, né? Então, vamos dizer que eu quero pegar um outro cara aqui, na Faria Lima. Deixa eu só tirar essas camadas do mapa aqui, para não ficar poluindo. Aqui. Pronto, deixa eu voltar lá. Faria Lima. E agora aqui desse cara, eu quero ver, por exemplo, num raio de 10 quilômetros. Aqui, quem que são os possíveis clientes em volta daquele ponto. Isso aqui eu estou fazendo para um ponto, eu posso fazer para um desenho, eu posso fazer para 5 mil pontos aqui, como são 5 mil agências bancárias, né? E aqui eu estou olhando só o potencial B2B nesse caso, né? Então, no meu caso aqui de empresa alta e muito alta, se eu tivesse com o escritório na Faria Lima, tem 16 caras em volta ali. Mas eu posso mudar para um conceito de pessoas, né? Então, agora eu estou indo, ao invés de eu buscar empresas, eu vou buscar pessoas com renda estimada acima de 20 mil por mês, por exemplo, né? E vou pegar esse cara aqui em volta das lojas da Tokstok também. Aqui, esse cara de 1 quilômetro aqui. Vai ficar uma pesquisa mais segmentada. Então, olha que bacana, ele está trazendo aqui, em volta de quem está da Tokstok, das lojas, 83 mil pessoas que têm aquela renda. Eu posso, de novo, ver quem que são essas pessoas no grão e gerar campanhas para elas, né? E eu ainda poderia, por exemplo, ver dessas pessoas, e aí que eu quero falar para vocês, CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, pô, não adianta eu fazer uma campanha para arquiteto e uma campanha para consumidor final na Tokstok que seja a mesma. Então, agora eu quero ver não só daquelas pessoas das 86 mil, quem que tem aquela renda alta, como quem que tem aquela renda alta e é arquiteto também. Então, tem lá 521 arquitetos que ganham acima de 19 mil. Se eu tirar aqui o filtro de 19 mil, vamos ver. Então, imagina que eu mando para aquele cara um cupom de 8.900 arquitetos, um cupom de desconto para a loja que fica a 1 quilômetro da casa dele, para ele comprar a linha tal de produto, né? E se eu mandar aqui quem que são esses arquitetos, deixa eu carregar. Vou pesquisar aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Renata. Eu tenho a Renata, tenho os dados de CPF, localização em contato, endereço profissional dela. Ela trabalhou numa loja de decoração, né? Então, eu tenho aqui informações de estilo de vida dela. Ou seja, aquelas segmentações que o Gustavo mostrou para a gente antes, eu posso cruzar com dados da minha loja, cruzar com dados de cadastro em associações profissionais, daquilo cruzar com uma informação de renda,
cruzar eventualmente com o comportamento online dela, ver que produtos ela viu na minha loja e saber se eu vou oferecer para ela algo que vai ser para ela especificar para os clientes dela ou se vai ser para um outro cliente consumidor final usar na própria casa dele, né? Legal, excelente. Teve duas perguntas ainda, mas acho que o Ney já respondeu, né? Uma era referente ao LGPD, né? Então o Ney já respondeu que a plataforma, né, e a Neo está totalmente em compliance com o LGPD. E a outra pergunta era de qual a frequência que esses dados são atualizados. A gente faz cada fonte tem o seu ritmo de atualização, né? Então, o nosso objetivo é estar sempre de acordo com a fonte. Então, vamos dizer assim, se abre uma empresa no Brasil, nosso objetivo é que em 24 ou 48 horas ela já esteja na nossa base de dados, né? Agora, se vamos pegar um dado, existem dados como os dados da RAIS, eles são publicados anualmente. Então, eu vou ter, se ele for publicado dia 1º de maio, dia 2 de maio, eu vou ter ele no dia 3, 4 na minha base. O que a gente viu é que cada fonte de informação tem a sua recência, tá? E tem não só a atualização em que tem o gap entre ele atualizar na fonte e você atualizar, mas às vezes o gap entre ele atualizar na fonte e a realidade, né? Então, dados da data escola com o número de matriculados, ele é publicado todo ano, tá? Então, o que a gente faz nos nossos modelos é considerar também o que é a temporalidade de cada fonte de dados dessa. Perfeito, muito legal, excelente. Deixa eu ver. Acho que as perguntas eram essas aí. Então, acho que a gente encerra por aqui, né, Rodrigo e Ney? Muito obrigado aí pela apresentação, né, de vocês e contar Gustavo, um pouquinho mais. Pode falar, Ney. Gustavo, acho que era legal também para a gente contribuir com o processo aí, até mostrar muito disso que a gente mostrou para vocês, ele está relacionado com todas as informações que nós geramos através, na verdade, de tudo que a gente coleta de dados, então essas camadas, essas informações, mas como o Barça comentou já no início, existe toda a parte de informações que você comentou, mas todas aquelas informações que nós temos e depois toda a informação que a gente já vai acabando gerando juntos. Então, quando a gente começa a interpretar os dados que não foram interpretados ainda, como você comentou sobre do próprio site, e o Barça mesmo também comentou sobre dos próprios sites que nós coletamos essas informações, nós começamos a criar novos insights. E a partir desse ponto, nós criamos, vamos dizer, um Big Data para o próprio cliente, porque ele começa a analisar novos dados que ele ainda não analisou. E isso a ferramenta permite com grande facilidade. Uma vez que a gente consegue trazer essas informações de sites, a gente também traz dos clientes. Então, ou seja, depois de fazer alguns estudos, algumas tratativas em cima desses dados, a gente traz novos indicadores. Um dos indicadores que a gente começou a trazer agora é o indicador de Covid. Então, a gente tem indicadores de saúde tributária, indicadores de nível de atividade. Nós começamos a criar dados muito específicos que a gente consegue entregar melhor. Então, hoje nós temos dados como faturamento estimado na solução, e esse faturamento estimado ele tem em torno de 90% de assertividade do range do range que a gente coloca. Ou seja, a gente levou esses dados para os 2 maiores bancos do Brasil e eles nos devolveram, primeiro que a gente teve 82%, 85%, 87%, hoje quase 90% de assertividade desse dado. Então, nós começamos a melhorar esse processo de inteligência e utilizando toda a nossa equipe também para poder gerar isso. Mas, obviamente, quando se trata de dados internos, a gente também começa a entender um a um. E quando se trata no processo de prospecção, a gente começou a observar que cada empresa que faz a sua prospecção, seja, vamos dizer, um setor específico, vamos dizer, um setor de veículos, né, de montadoras, a gente começou a observar que, apesar da gente ter vamos dizer, uma forma de utilizar a ferramenta, o processo de prospecção e de vendas, ele é único para cada um. Por exemplo, uma montadora pode buscar em uma região só clientes que fazem sentido para um tipo de veículo.
ou não, eu quero fidelizar a marca, ou eu estou indo porque tem muita autoelétrica naquela região. Ou seja, o processo de venda está muito relacionado com a cultura da empresa, com o processo que ela entende que é correto, por mais que às vezes a gente tem clientes concorrentes do mesmo setor. Então, acho que isso é bom a gente comentar, explicar que isso contribui muito nesse processo. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa fazer na solução, fazer algum teste, alguma explicação específica para cada setor, porque a solução ela se divide, quando o Barça mostrou ali para vocês, ele se divide, por exemplo, em empresas do Brasil, pessoas físicas, mas nós temos outras saídas, por exemplo, a saída de obras, a saída de health. Então, a gente tem saídas específicas para cada empresa para que a gente possa contribuir melhor para esse setor. E aí não faria sentido, obviamente, se eu for falar para uma empresa de frotas, falar uma saída de saúde. Então, cada empresa acaba visualizando aquilo que faz sentido para ela. Então, acho que para contribuir, quando se fala de informações sobre Neo, eu acho que isso é legal. E eu queria até que o pessoal ficasse à vontade aí para ver se quer que a gente abra a solução de novo, explique de novo, traga outra informação, ou alguma curiosidade sobre cases, ou especificamente sobre um setor deles, para a gente comentar com vocês também. Perfeito. Então, excelente, pessoal. Nós somos parceiro da Neoway, né? Precisando de alguma coisa, podem nos contactar aí, que a gente vai ter o maior prazer aí em apoiá-los aí nos seus desafios. Mais uma vez, Rodrigo e Ney, muito obrigado aí. E boa noite a todos aí, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Gustavo, obrigado. Boa noite, pessoal.